Enquanto povos como elfos e anões encontravam alegria em criar coisas belas, os orcs tinham outro tipo de prazer. A diversão deles era grotesca, marcada por torturas, explosões e morte. Medo. A cidade exala medo. Para os orcs, nada era mais divertido do que espalhar dor e destruição. E hoje você vai descobrir como essa raça se divertia da forma mais cruel possível. Eu vou sangrado como um porco furado. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um hype aqui no vídeo. Isso me ajuda muito no engajamento do canal. Venham comigo. Bom, antes de falar da forma macabra de como os orcs se divertiam, a gente precisa voltar lá no começo e entender como eles foram criados. Ilúvatar, o deus do universo de Tolkien, criou duas raças que ele chamava de seus filhos. Primeiro os elfos e muito depois os homens. Por isso, os elfos ficaram conhecidos como os filhos primogênitos, enquanto os homens são chamados de filhos sucessores. Só que antes dos homens despertarem, aconteceu algo importante. Enquanto os Valar, os irmãos de Melkor, estavam ocupados moldando a Terra-média, construindo lugares e organizando o mundo, Melkor fazia o oposto. Ele andava pelo mundo atrapalhando, acendendo enormes fogueiras e espalhando destruição. Foi assim que ele acabou sendo o primeiro a encontrar os elfos quando despertaram. Melkor então começou a agir. Ele mandava espíritos malignos que já tinham sido corrompidos por ele para semear medo e discórdia entre os elfos. Alguns desses elfos acreditaram nas mentiras que foram espalhadas e se afastaram dos outros, andando sozinhos ou em pequenos grupos. Foi aí que eles começaram a desaparecer misteriosamente. Os próprios elfos notaram isso e surgiram boatos de que existia um cavaleiro sombrio que sequestrava aqueles que se afastavam demais do lugar onde tinham despertado. E esses rumores eram verdadeiros. Os elfos capturados eram levados para Utumo, a primeira fortaleza de Melkor, no extremo norte da Terra-média. Lá eles eram torturados e corrompidos até perderem completamente a forma original, se transformando apenas em uma sombra do que já foram um dia. Foi desse processo cruel que nasceram os primeiros orcs. Os elfos eram lindos, majestosos e imortais. Já os orcs, que nasceram a partir da corrupção deles, se tornaram exatamente o contrário. É importante lembrar que Melkor não tinha poder de criar vida do nada. Só Ilúvatar podia fazer isso. O que o Melkor fez foi pegar os elfos que ele capturava, torturar sem parar e colocar neles uma parte da sua maldade. Isso foi mudando essas criaturas de forma profunda, até surgirem uma nova raça. Os orcs, já marcados pela feiura e pela deformidade desde o nascimento. Tolkien descreve isso em A Queda de Gondolin. Ele diz que Melkor criou essa raça no lodo e no calor sufocante, com corações frios, corpos deformados e rostos sempre sujos. Eles não sabiam sorrir, mas soltavam gargalhadas quando ouviam um barulho de metais se batendo. Nada dava mais prazer a eles do que servir Melkor em seus planos mais sombrios. Já em O Hobbit, Tolkien reforça que os orcs eram naturalmente cruéis e sádicos, tirando o gosto do sofrimento dos outros. Eles tinham ódio da maioria das coisas, especialmente de tudo o que representasse ordem, beleza ou prosperidade. Essa é uma dúvida que muita gente tem quando descobre a origem dos orcs. De onde saíram tantos assim, se eles foram criados a partir de elfos corrompidos?
O que aconteceu foi o seguinte: apenas os primeiros orcs surgiram diretamente pela ação de Melkor, através da captura e corrupção de elfos e elfas. Apesar da deformidade, o corpo deles continuava com o sistema reprodutivo funcionando. Isso quer dizer que só a primeira geração foi feita de forma direta por Melkor. Depois disso, os orcs passaram a se multiplicar sozinhos, do jeito comum que a gente conhece. Agora, sobre a questão de vermos ou não orcs fêmeas nos livros e filmes, Tolkien nunca deu destaque para nenhuma em específico. Na verdade, quase nenhum orc recebeu nome próprio ao longo da obra. Dá para contar nos dedos, como é o caso de Bolg e Azog. Então faz sentido que não houvesse espaço para detalhar personagens femininas dentro desse povo. Outra coisa é que, muito provavelmente, Tolkien preferiu não se aprofundar nesse tema para evitar que a história ficasse ainda mais pesada. Afinal, pensa comigo, em uma sociedade onde a violência manda em tudo, dá para imaginar que a vida dessas orcs não deveria ser nada fácil nem saudável. Pela quantidade enorme de orcs que existia, a reprodução deveria acontecer de forma rápida, forçada e cruel. Então, mesmo sem Tolkien descrever diretamente sobre isso, dá para deduzir mais ou menos como seria a vida delas. Dito isso, o sistema de convivência dos orcs é bem simples. O mais forte manda e o mais fraco obedece ou morre. Não é que eles tenham escolhido viver desse jeito, mas foi o único modo de vida que conheceram. Toda disputa entre eles se resolve na base da força. Violência não é só um hábito, é praticamente a essência deles. Nos livros e até nos filmes, dá para perceber como o trabalho e diversão se misturam entre os orcs. O que eles fazem para servir seus senhores é lutar em batalhas sangrentas. Mas, ao mesmo tempo, é também o que mais gostam: matar, destruir e causar dor. Comparando com outros universos de fantasia, como World of Warcraft, os orcs de Tolkien são bem piores. Nesses outros mundos, os orcs até têm tribos, com costumes selvagens, mas ainda existe algum tipo de regra e até um pouco de convivência organizada. Lá, na maioria das vezes, eles não chegam a devorar uns aos outros. Já no mundo de Tolkien, a coisa é bem diferente. Canibalismo entre os orcs é algo comum. O próprio Tolkien deixou claro esse lado cruel. No livro Hobbit, ele comenta que os orcs comiam cavalos, pôneis, burros e até coisas muito piores, porque estavam sempre famintos. Ou seja, eles não tinham limite nesses aspectos. Mesmo com toda essa brutalidade, para Morgoth e Sauron, esse sistema era perfeito. Isso porque os hábitos violentos dos orcs acabavam servindo de filtro. Só os mais fortes sobreviviam. Quem não tinha força suficiente era descartado e muitas vezes até virava comida para os outros. Esse modo de vida também impedia que eles ficassem preguiçosos ou acomodados. A qualquer momento podia surgir uma treta e todos sabiam que só a violência resolveria. Assim, eles precisavam estar sempre alertas e prontos para lutar. Na escolha de líderes, a lógica era a mesma. Virava chefe aquele que tinha mais inimigos mortos nas costas, mostrando ser o mais habilidoso em batalhas. Isso garantia respeito dos demais e fazia todos se manterem na linha, mesmo que fosse na base do medo. Bom, então resumindo, para responder à nossa pergunta principal de como os orcs se divertiam, além de matarem uns aos outros, bom, mesmo que os orcs nunca tenham criado nada bonito, eles tinham inteligência suficiente para construir coisas bem úteis, como armas, armaduras, máquinas de guerra e, claro, instrumentos de tortura, os favoritos deles. Tolkien mesmo comentou que eles sentiam prazer em ver esses mecanismos funcionando,
principalmente rodas que moviam coisas de um lugar para o outro. Mas o que realmente animava os orcs era ver explosões. Esse era o tipo de diversão que mais empolgava eles. Além de gostarem de ver tudo pelos ares, eles também usavam as explosões de forma prática, como para abrir túneis e cavar minas. Tolkien até escreveu que os orcs eram muito bons nesse trabalho de escavação e mineração, só ficando atrás dos anões. A diferença é que os anões eram organizados, enquanto os orcs faziam tudo de um jeito bagunçado e bruto. Mesmo tendo essa habilidade, Tolkien explicou que os orcs não curtiam muito esse tipo de serviço. Sempre que podiam, preferiam obrigar os outros a fazer por eles, usando força e violência. Quando não haviam homens suficientes para escravizar, eles empurravam essa tarefa para os mais fracos da própria espécie. E isso dava muito prazer. E assim fica claro que a diversão dos orcs nunca era inocente ou leve. Até mesmo tarefas práticas como minerar ou construir se transformavam em um espetáculo de crueldade, violência e prazer pelo sofrimento alheio. Cada ação deles refletia a maldade que carregavam, mostrando que, para os orcs, tudo na vida era uma oportunidade de espalhar dor, controlar os mais fracos e alimentar a própria natureza destrutiva. No fim, isso deixa uma lição sombria. Até mesmo o trabalho mais simples, nas mãos de criaturas corrompidas, se transforma em instrumento de terror e caos. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!